Hi, welcome to my channel. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Nesse canal eu quero falar um pouquinho mais da minha trajetória, de como eu alcancei o nível C2 no IELTS. Muitas pessoas têm me pedido para fazer isso, para falar como que eu alcancei a pontuação que eu consegui no IELTS. E esse vídeo vai ser mais ou menos para dar um geralzão de como que isso é possível, que foi possível para mim e é possível para qualquer pessoa, desde que você conheça bem a estrutura do IELTS, né? O IELTS, para quem não sabe, é um exame aí que vai te possibilitar várias coisas. É um exame principalmente usado para fins de imigração, para fins de estudar no exterior, também para professores que precisam se qualificar, né? E aí eu vou falar um pouquinho como que eu alcancei esse resultado aqui, tá? Eu consegui as notas 8,5 no listening, no reading e no speaking, e a nota 8 no writing, né? Lembrando que a nota do IELTS ela vai de 0 até 9, né? Então todas essas notas aí elas se encaixaram dentro do nível C2, que é o nível máximo de proficiência. E aí essas notas elas equivalem normalmente. Por exemplo, se você vai fazer uma imigração para o Canadá, por exemplo, ela equivale a um CLB10, que é o nível máximo de proficiência lá deles, e é uma nota que vai ajudar bastante aí quem está precisando encaixar dentro de um programa de imigração desses, ou quem está buscando aí estudar no exterior, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre como que você pode alcançar isso aí, né? Muitas pessoas me perguntam e tal, como que você pode alcançar esse nível de proficiência. E o que eu vou falar é basicamente o seguinte: o IELTS ele tem uma estrutura muito bem definida. Então muitas vezes você é fluente no idioma, mas não necessariamente você conhece bem a estrutura da prova e você pode não ir bem. Às vezes o próprio nativo americano ou britânico pode ser que não vá bem na prova, ou vice-versa. Às vezes você conhece bem a estrutura e nem tem um idioma tão eficiente assim, mas você consegue ir bem na prova, tá? A primeira dica que eu tenho que dar é você escolher a prova certa para você. O IELTS ele tem a versão paper-based e a versão computer-based. Existem várias pequenas diferenças que eu listei aqui ao lado, tá? Mas a principal diferença entre elas está no listening, porque o listening do computer-based você vai ouvir com 2 fones de ouvido, na verdade vai ser um headset, e você vai marcar as opções ali na própria tela, no computador, certo? O listening do paper-based, na verdade você vai fazer junto com o restante dos alunos da sua turma ali, né? Ou seja, se tiver 10 pessoas fazendo a prova ao mesmo tempo, vai sentar todos os 10 ali numa sala de aula e eles vão tocar o listening numa caixa de som, ou um som ambiente, né? E você vai ter que ouvir e marcar ali no papel. Isso para mim é um ponto negativo do paper-based, né? O outro ponto, que é a grande principal diferença também, seria o writing. Writing no computer-based você vai fazer ali no próprio computador, vai digitando e você consegue editar, você consegue dar Ctrl+C, Ctrl+V, enfim, você tem a possibilidade de editar e antes de enviar, né? E já no paper-based é uma redação no papel, e aí não pode ter rasura, todas aquelas regras de redação tradicionais, né? Não pode ter rasura nem nada errado assim, você não consegue editar depois, tá? Então esse é um principal ponto. Mas assim, não existe prova certa, tá? Existe a prova certa para você. Ou seja, se você é do tipo da pessoa que consegue digitar rápido, que tem facilidade com tecnologia, eu altamente recomendo o computer based. Agora, se você é do tipo da pessoa que digita um pouquinho lento e que tem bastante habilidade em escrever na mão mesmo e tal, aí eu recomendaria o paper based. Então você tem que entender qual que é a prova que se encaixa mais para você. Eu vou dar o meu exemplo, por exemplo, que eu queria muito fazer o computer based. Aqui na minha cidade não tinha o computer based, só tinha o paper based. Então vale a pena você dar uma entrada, entrar lá no site da British Council e ver se na sua cidade faz o computer based ou não, porque tem muitas cidades grandes que também não fazem, tá? Na minha cidade aqui não tinha, e eu optei por ir até outra cidade. Eu fui até Manaus e fiz a minha prova lá para ser computer based. Tá? Então você tem que identificar qual é a prova que fica melhor para você, porque isso vai fazer toda a diferença. Então essa é a primeira grande dica: escolha a prova certa para você. Você tem que conhecer também a estrutura da prova, né? Qual é a ordem da prova, as provas. A prova é o seguinte: as 3 provas, listening, reading e writing, elas serão todas feitas na mesma ordem, ou seja, listening primeiro,
Reading em segundo e Writing em terceiro. Essas 3 provas aí, no total elas vão durar 2 horas e meia, mas mais os intervalinhos que tem entre elas, separem umas 3 horas, normalmente é o que eles agendam, 3 horas seguidas de prova aí, tá? A prova do speaking, normalmente ele te dá a opção ou de marcar antes dessas 3 ou de marcar depois. Não necessariamente vai ser no mesmo dia, pode ser até 7 dias antes ou 7 dias depois, de acordo com o calendário da escola onde você for fazer. Eu, particularmente, optei por fazer o speaking depois das 3 primeiras provas. Por quê? Porque eu entendo que o speaking ele tem um impacto psicológico bastante forte. Eu não queria começar já de cara com ele. Eu preferi fazer as outras provas que eu considerava até um pouco mais difíceis do que o speaking e deixar o speaking lá pro final, porque aí eu já ia estar tranquilo de ter passado 80% da prova já, ia faltar só aqueles 12 minutinhos ali do speaking. Então isso, você também tem que bolar essa estratégia, se você prefere fazer o speaking antes, se você prefere fazer o speaking depois. Eu particularmente, eu dou a dica de fazer o speaking depois por conta disso, porque uma vez que você já passou por todas as outras provas, quando você chegar no speaking, que é aquele que vai te exigir mais de estar tranquilo e tal, você já vai estar mais de boa quanto a isso e vai ter um resultado, pelo menos acredito eu, melhor no speaking, por estar mais aliviado daquele impacto, não vai ser já a sua primeira prova de cara, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma das provas e o que você pode fazer para maximizar seus resultados nela. A primeira prova daquelas provas geralzões lá vai ser a listening, né? A prova de listening. Para as provas de listening e reading, você vai enxergar um padrão que é o seguinte: não existe muito uma forma de estudo bem definido para listening e reading, principalmente se você já for fluente no idioma, ou se você já tiver um nível alto aí no idioma intermediário para avançado, tá? Qual é a forma que você vai ter que estudar? Você vai ter que estudar a estrutura da prova, ou seja, como é que essa prova ela é feita, na verdade, como que são as questões, como que você vai se preparar, e como que você faz isso? Através de simulados. Esse site que eu deixei aqui ao lado, eu também vou deixar ele na descrição, é um site onde você consegue, existem vários simulados lá, você consegue simular provas de listening e de reading num padrão bem semelhante ao padrão real do IELTS. Então, eu altamente recomendo que você faça a maior quantidade possível desses simulados, se possível um por dia aí, até chegar no dia da sua prova. Por quê? Porque dessa forma você vai conseguir entender bem as pegadinhas que tem. Existem muitas pegadinhas no listening e no reading, e você vai conseguir identificar onde que você pode estar melhorando sua performance aí, onde que você pode estar estudando, né? Eu falo que a concentração, principalmente no listening e no reading, é o principal ponto aí, tá? Por quê? Porque a concentração é que vai definir o seu resultado. A real é essa, né? Independentemente do nível de inglês que você tenha, em geral todos nós vamos conseguir entender mais ou menos as mesmas coisas. Se você tiver do B1 aí pra cima, você vai conseguir entender. Agora a concentração é o que vai fazer toda a diferença, tá? Uma grande dica que eu dou quanto ao listening é o seguinte: o grande inimigo do listening é a velocidade, porque ele não para, ele não volta. Então, uma vez que leu a questão ali, você não tem mais como voltar. Então, 2 dicas importantíssimas aí pro listening. A primeira: perdeu uma questão, esquece, ela não vai voltar, deixa ela para trás e vai para a próxima. Por quê? Porque senão você vai acontecer o efeito cascata. Uma vez que você perdeu uma questão, você vai querer tentar lembrar e tal, o áudio continua, o áudio não para, ele vai embora, e aí nessa brincadeira você perde 2, 3, 4 questões. Esse padrão você vai conseguir enxergar muito bem quando você estiver fazendo simulados, porque isso vai acontecer durante os simulados, e você vai conseguir identificar: opa, eu perdi 2, 3 questões porque eu não esqueci aquela questão lá que eu perdi. E isso é muito crítico, isso pode colocar a sua prova em risco, tá? A grande dica que eu dou também é usar o tempo entre as sessões para fazer a leitura das próximas questões. Um grande inimigo do listening não é o próprio listening, sim o reading, ou seja, a leitura das questões, porque existem questões, principalmente a partir da questão 20 para frente, as questões elas vão ficando longas, o texto das questões vão ficando longo, e aí você vai ter que ouvir o áudio e ler todo o texto das questões, o texto das alternativas, e você acaba se perdendo ali entre as palavras e tal, e não consegue identificar bem, e somando isso às pegadinhas, fica bem difícil, principalmente com a velocidade do áudio. Então o que eu faço? Normalmente o listening ele vai ser dividido em sessões, normalmente 10 perguntas em cada sessão, às vezes até um pouco menos.
Quando ele terminar a sessão, ele sempre vai te dar um tempinho, normalmente é 1 minuto, para fazer uma revisão da sessão anterior, para ver se você perdeu alguma coisa. Nisso que você tem esse tempo para fazer revisão, a minha dica é, já passa direto para a próxima sessão, tá? Não fica aí para trás, tentando revisar nada, já vai direto para a próxima sessão, já começa a ler as próximas perguntas e vai fazer o uso do highlight. O que é o highlight? O highlight é basicamente você fazer marcações na sua prova nas principais palavras ali da questão, nas principais palavras da alternativa. Então eu vou dar um exemplo aqui de como você pode estar fazendo um highlight. O highlight você vai conseguir fazer tanto na prova no paper based. Como é que você vai fazer o highlight na prova do paper based? Você vai simplesmente fazer uma marcação, né, com a caneta mesmo ali na prova das palavras principais ali, para que quando você começa a escutar aquela questão, você já saiba quais são as palavras-chave daquela alternativa, para você não ter que ler toda a alternativa novamente. E no Computer Based você também vai ter a opção de fazer o highlight, é um pouquinho mais chatinho, que você vai ter que selecionar, ir lá e colocar e clicar em highlight, mas você também consegue fazer isso. Eu vou recomendar aqui também uma extensão do Google Chrome que vai te permitir fazer isso aí até mesmo nos seus simulados, que você já vai simulando fazendo esse highlight nos seus simulados, tá? Então eu vou mostrar aqui mais ou menos para vocês como que seria. Aqui é um exemplo de um simulado desse site que eu recomendei para vocês, né? E aí você vê aqui, tem uma questão, por exemplo, assim, ó, Why does Louise want to do a Masters? Você vê que antes do início da sessão, eu já fui lá e já fiz o highlight nas palavras-chave, ou seja, Why Louise want Masters? Essas são as palavras que eu vou ler na hora que começar a questão. Eu só estou procurando isso. Por que a Louise quer o mestrado? E aí aqui você vê nas alternativas, eu já tenho aqui, ó, Promotion Job, Go TV, Employers Like. Essas são as opções que eu preciso. Ou seja, quando a questão estiver rolando e que eu tiver que estar prestando atenção no áudio, eu não vou estar tendo que ler todas essas alternativas, tá? Eu simplesmente vou olhar onde que está amarelinho. Então essa extensão do Google Chrome, ela me permite vir aqui, selecionar algo e deixar ela amarelo aqui, tá vendo? Então eu vou passar essa extensão aqui para vocês também, para que vocês possam aí tá estudando, né, e praticando dessa forma, tá? Então, os highlights, use e abuse dos highlights, tanto no listening quanto no reading. A gente vai ver agora o reading. As dicas são mais ou menos a mesma. Eu recomendo o mesmo site para você fazer o simulado, está lá. Separe o tempo para iniciar o simulado e terminar, ou seja, o reading ele vai levar 1 hora, então não pare ele no meio, simule condições reais, tá? E essa é a única forma que você vai conseguir alcançar, aí verificar o resultado real. Então, simule situações reais, assim, de tempo, de silêncio, enfim, não se auto-sabote, tá? Então, faça o simulado como se você fosse fazer uma prova real mesmo, como se fosse lá no dia da sua prova. Isso é o que vai te entregar um resultado mais próximo da realidade possível, tá? No reading, gestão do tempo é primordial. Lá no listening a gente viu que como o áudio ele segue rapidão, não tem muita gestão do tempo, né? Você vai ter que seguir o ritmo dele. No reading, o ritmo é seu. Vai ter os textos lá, você tem que responder as 40 perguntas dentro do tempo. Então você tem que fazer uma gestão do tempo. Como que você vai fazer treinar essa gestão do tempo? Simulados, tá? Então vai fazendo simulados, você vai ver que nos primeiros talvez você vai acabar o tempo, você não vai conseguir terminar, mas aos poucos você vai entendendo. Existem várias estratégias, tem gente que gosta de ler o texto inteiro, é o que eu normalmente faço, leio o texto inteiro para depois ir para as perguntas. Tem gente que gosta de ler por parágrafo, tem gente que gosta de nem ler, já ir para a pergunta e depois da pergunta volta para o texto para ver o que tem lá. São estratégias. Eu particularmente eu gosto de fazer uma leitura completa do texto e depois dentro de cada pergunta eu já tenho mais ou menos uma noção, porque eu já fiz a leitura, e aí eu volto lá naquele ponto específico lá onde a pergunta está, só para confirmar realmente se o que eu estava lembrando se bate mesmo com o que falou lá. É a estratégia que eu uso, mas tudo isso são estratégias que você vai bolar dentro dos seus simulados, tá? Treine questões diferentes, tipo essa True, False, Not Given, é um tipo de questão que pega bastante gente, então treina bastante ela, assim como no listening, tem um tipo de questão que é a questão de mapa, treina bastante ela, porque ela derruba bastante o pessoal aí, tá? Atente bastante para as pegadinhas, não marca assim, na hora assim, leia e releia várias vezes
antes de marcar, porque tem muito pegadinha. E no Reading você também vai poder fazer uso dos highlights, tanto no paper-based com a canetinha, quanto no computer-based, dessa forma que eu falei que vai ter lá no sistema deles. Eles vão ter um sistema bem parecido com esse sistema aí que eu mostrei para vocês da extensão do Google Chrome, tá? Agora falando do Writing, que é a prova aí que é o grande vilão da maior parte dos alunos aí, né? Writing eu recomendo muitíssimo que vocês façam uso dos guias oficiais que são fornecidos pelo próprio IELTS, né? Então, se você não sabe do que eu estou falando, eu vou mostrar aqui para você. Esse aqui é o guia oficial do Task 1 do General Test, tá? O Task 1, que é uma carta, né? Então, se você for ver aqui, olha só, esse Task 1 aqui é um guia oficial mesmo do que ele quer que você escreva na carta. Então ele mostra os tipos diferentes de formal e informal, né? Ele mostra quais são os tipos de pergunta que normalmente, quais são os tipos de carta que normalmente são pedidos tanto no formal quanto no informal. Ele fala o tipo de tom que você deve usar, né? Ele fala como que você deve começar a carta, né? Se é Dear Sir, Madam, né? Ele fala, por exemplo, até o vocabulário que você deve usar. Você vê que aqui são palavras que significam a mesma coisa, request, ask, purchase, buy, né? Mas que são palavras que têm pesos diferentes, se for formal, se for informal, enfim, né? Então ele recomenda qual é o tipo de vocabulário que ele quer que você coloque na sua carta, né? Os bullet points, a estrutura, e aí no final ele ainda dá um exemplo, né? Mostra a estrutura dos parágrafos, como que ele quer que você distribua. Então, muitas vezes, o writing, ele é sobre entender a estrutura que a prova está te pedindo, e não exatamente escrever livremente, como você escreveria uma redação ou algo assim. Existe uma estrutura que o IELTS quer que você siga, que é essa aí. Então eu recomendo muitíssimo que você siga esses guias oficiais, tá? Assim como também eu quero mostrar para vocês aqui o guia do Writing Task 2, que é o Essay, que ele mostra aqui os critérios, né, que você é avaliado, né, quais são os critérios que você é avaliado. Aqui ele fala bastante da questão o que você deve e o que você não deve fazer, né? Ele fala, por exemplo, de acordo com cada tipo de questão do Task 2, o que você deve incluir ou não. Então aqui você vê, tem questão que você deve colocar a sua opinião, tem questão que você não deve colocar a sua opinião. Tem coisas que ele simplesmente fala para você não fazer, né? Ou seja, ignorar algumas partes da questão, né? Ou, por exemplo, aqui ó, ele fala assim, ó, achar que sua opinião tá clara, e simplesmente porque você colocou algumas frases ali, você achar que sua opinião tá clara, ele fala, não, use inclusive a primeira pessoa, coisa que normalmente a maioria dos alunos não faz, né? Usar redação na primeira pessoa, mas sim, tá aqui no manual oficial do IELTS. Né? Organizar suas ideias de forma lógica. Então ele fala aqui tudo que você deve e que você não deve fazer. Você não deve usar números, por exemplo. Você não deve usar palavras básicas, tipo o firstly, né, que ele fala aqui, né? Então, tipo assim, tem toda uma estrutura que ele pede para que você siga, essa estrutura do Peel, né? Ou seja, cada parágrafo, como que as frases devem estar estruturadas dentro de cada parágrafo desse. E aqui ele mostra, que para mim é o ouro desses guias aí, ele mostra de acordo com cada tipo de questão do Task 2, quantos parágrafos deve ter e qual que deve ser a distribuição desses parágrafos que ele quer. Então você vê aqui, esse é um tipo de questão que cai bastante, discuss both views and give your opinion. Ele fala exatamente que tem que ter 5 parágrafos, a primeira tem que ser a introdução, o segundo tem que ser o ponto de vista 1, ponto de vista 2, sua opinião e a conclusão. Então ele deixa claro a estrutura que ele quer. Você precisa se ater a isso, você não pode simplesmente sair escrevendo achando que basta eu escrever ali dentro daquele tema. Não é bem assim. E isso é o que vai fazer, vai diferenciar, tá? A boa redação de uma má redação. Muitas vezes é só a estrutura. Você vê que ele inclusive recomenda tipos de palavras, expressões que você pode usar e que você não deve usar. O bad e o good. Você vê, a expressão que tem muitos alunos que usam nowadays, ele fala que não use nowadays, use in recent times. Então muitas vezes a gente acaba pecando por simplesmente não conhecer essa estrutura. Então a minha dica para você é: conheça bem a estrutura do IELTS, tá?
Então, aqui, atentar bastante para essa estrutura, muito cuidado para não ir off-topic. O que seria ir off-topic? Seria falar de assuntos que não estão ligados, que não foi pedido. Se não está claramente pedido ali na sua redação, se não foi isso que pediu, não fale. Por quê? Porque você vai estar indo off-topic. E nesse guia aí fala que você não deve falar de nenhum assunto que não foi pedido ali. Você pode usar motivos para aquele assunto, exemplos para aquele assunto, mas nunca falar de outro assunto, porque isso é considerado off-topic, isso tira ponto de você, tá? Não utilize vocabulário avançado que não saiba usar, então às vezes tem aluno que pegou um vocabulário ali na internet, quer usar uma palavra diferentona e tal. Não adianta, pessoal, você colocar um vocabulário diferentão ali, achar que tá bombando, sendo que na verdade você não tá usando corretamente. Eu prefiro muito mais usar um vocabulário simples que tá dentro da estrutura gramatical correta e que está sendo usado corretamente, do que pegar uma palavra complicada, uma palavra de literatura ali, jogar no teu texto, sendo que ela não faz muito sentido, ou que simplesmente às vezes ela não é muito usada corriqueiramente no dia a dia. Isso não faz sentido, tá? Utilize estruturas complexas, ou seja, com conjunções, palavras como although, even though, however, therefore, conjunções que vão agregar, né, deixar seu writing um pouco mais robusto. E muito importante, gestão do tempo. Como você faz a gestão do tempo no writing? Lembra que no writing você tem 2 tasks para fazer em 1 hora. O próprio IELTS recomenda que você faça task 1 em 20 minutos e task 2 em 40 minutos. Então você tem que fazer essa gestão do tempo muito bem feita para não acabar seu tempo. Como que você vai fazer isso? Treinando. Aí você vai ter que fazer bastante treinamento de writing. E aí é ideal que você tenha um professor, alguém para estar corrigindo essas redações e apontando aonde que você está errando, etc, tá? E aí agora a gente vai falar do speaking. O speaking também é uma prova que como eu falei, é uma prova que afeta bastante o psicológico. A maior parte das pessoas que acabam indo mal não são nem porque não falam bem, mas simplesmente porque ficaram nervosas, né, no speaking. Então tenha calma acima de tudo. Lembre que o teste é bem curtinho, ele só tem 12 minutos de duração. Tenha muito cuidado de não dar respostas simples, né? Então, por exemplo, se o examinador perguntar onde que você mora, você não vai simplesmente falar, eu moro em São Paulo. Não, você vai falar, eu moro em São Paulo, que é uma cidade grande, que tem isso que eu gosto, tem aquilo, etc, etc. Fala até ele te cortar, se for possível, tá? E em um momento ele vai te cortar, isso não é negativo, tá? Vai falando o máximo que você conseguir falar sobre aquilo, tá? Também não utilize vocabulário que você não sabe usar, aquela mesma regrinha lá do writing que a gente conversou. Muita atenção para esses viciozinhos de linguagem, tá? O Szinho da terceira pessoa é algo que eu pego bastante no pé de vários alunos aí. Tem vários vícios de linguagem que vários alunos tentam. O ideal é que você se grave falando, que você se escute falando, para que você corrija esses vícios de linguagem antes da sua prova, tá? Ou tenha ajuda aí de um professor, de alguém que tenha um bom conhecimento na língua, que possa estar te ajudando com esses vícios aí também. Utilize estruturas gramaticais complexas também, então, e também vários tipos de tempos gramaticais. Então aí nesse momento eu recomendo usar present perfect, os conditionals, o past perfect, tá? Se você não sabe o que é isso, dá um Google. Às vezes você já é fluente no idioma, mas simplesmente não conhece muito a fundo esses tempos gramaticais e tal. Então dá um Google, pesquisa bem essas estruturas, porque isso chama a atenção. Usar as conjunções também, although, even though, however, therefore, também vão, se você usar corretamente, vão te ganhar uma boa pontuação aí na parte gramatical, tá? E outra coisa, uma dica extremamente importante para o speaking: não se prenda a fatos reais. Imaginar é permitido. O que isso quer dizer? É mentir? Entre aspas, mais ou menos. Porque o que acontece, pessoal? Quando você chega no speaking, o tema ele é totalmente aleatório. Muitas vezes você não está esperando aquele tema específico. E aí chega um tema que você não conhece nada sobre ele, que não é familiar para você. Imagina que, sei lá, jogou um tema de música para você e você não tem conhecimento nada de música. Você nunca tocou nada de música, você não curte muito música e tal. O que você vai falar sobre, sei lá, instrumentos musicais? Se o tema for esse, o que você vai falar? Você vai ter que... Ou você tem 2 opções, ou você para e puxa na memória para lembrar qual foi o último instrumento musical que você lembra e tal e tal. Só que nesse tempo você tá travado ali, você não tá falando. Isso vai contando o seu tempo ali, vai tirando sua pontuação. Então, assim, o que eu recomendo, usa a imaginação. Qual é seu instrumento musical favorito? Fala do primeiro que vem à cabeça e vai criando uma historinha fictícia ali. O examinador ele não está querendo saber se aquela história é verdade ou não, ele quer saber
quão bem você consegue explicar aquilo ali. Então, qual é o seu instrumento musical favorito? O primeiro que vem à cabeça é guitar. I love guitars because guitars are great. You can produce a lot of songs with it. E aí vai criando toda uma historinha ali em cima de guitar. E principalmente se for aquele teste, aquela parte 2 do speaking, né? Vai criando uma historinha fictícia dentro de todos os bullet points que ele vai pedindo ali, tá? Falando dessa parte 2 também, fale o maior tempo possível, até o examinador te cortar se for possível, tá? Ele te cortar de novo, não é negativo, na verdade é positivo isso aí, tá? E aí, só fazendo uma recapitulação, né, de tudo que a gente falou aí, escolher a prova certa para você é extremamente importante. Muitos simulados, listening e reading, a forma que você tem que estudar é através de simulados. E outra, não adianta só fazer o simulado, peguei aqui a pontuação e partir para o próximo, não é assim. Tem que pegar aquela pontuação e todas as questões que você errou e entender o porquê que você errou. Se for listening, volta o áudio lá, ouve várias vezes até você entender o porquê que você errou. Tá aqui, eu errei por isso, anota. Entende o motivo que você errou para você não errar novamente. A mesma coisa no reading. Volta lá no texto, lê e relê, vê qual foi a resposta correta para você entender seu erro e você aprender com ele, tá? Entender e praticar a estrutura do writing, novamente, praticar com correção. Então, se possível, um professor, alguém que entenda bem aí do idioma, tá corrigindo seus writings e treinar sempre os dois writings junto, Task 1 e Task 2, tentar fazer os dois dentro de 1 hora para simular um ambiente real, tá? Praticar bastante o speaking com os temas comuns, né? Você consegue facilmente aí, se você botar Speaking IELTS, você vai ter uma lista aí de temas comuns do IELTS, então eu recomendo muitíssimo que você pratique bastante o speaking com um professor, com alguém que entenda bem do idioma, dentro desses temas aí, porque vai te dar uma sensação de realidade grande aí, né? Praticar usando as situações reais, tempo, silêncio, sistema, né? Então, se você for fazer no paper-based, simula com as provas em papel, tá? E o listening do paper-based já simula ele numa caixa de som, numa sala acústica, entendeu? Para simular as condições reais da sua prova. Não adianta, se você vai fazer o paper-based, está fazendo simulado de listening com fone de ouvido, você está fazendo errado. A mesma coisa, se você for fazer no computer-based, simula com as condições do computer-based, né? Então baixa aquela extensãozinha lá que eu falei e tal. Pratica a calma e a concentração no momento de responder as perguntas, principalmente nos simulados. Quando você for simular com alguém, pratica a calma e a concentração. Isso é o que faz a diferença, na verdade, em todas as provas, mas principalmente listening e speaking, é a calma, a tranquilidade e a autoconfiança de que se você tem um bom idioma, se você tem um bom inglês, não tem por que ficar nervoso, porque você tem que ter autoconfiança e falar assim, cara, se eu consigo desenrolar e falar inglês normalmente com outras pessoas, por que eu não vou conseguir aqui com o examinador? É uma pessoa normal ali que está na sua frente e você tem que falar com ela naturalmente, como se você estivesse falando com um amigo ou com qualquer outra pessoa. Não precisa, né, inventar nada ou, enfim, fantasiar nada ali, é só ser bem natural, tá? Então, aí se você se interessou sobre o meu método e tal, se você gostaria de aprender mais e se preparar especificamente para o IELTS, se você já tem um nível ali intermediário, mais ou menos, e já quer treinar especificamente para o IELTS, eu lancei uma mentoria de IELTS na prática. Nessa mentoria eu faço acompanhamento individual com os alunos, não é uma sala de aula, não é nada disso, eu vou fazer um acompanhamento individual, são aulas online, a gente vai sentar e identificar quais são as suas necessidades, quais são os pontos em que você tem maior dificuldade, quais são os pontos onde você já tem uma certa facilidade, né? A gente vai fazer simulados de speaking em todas as aulas, então todas as aulas eu vou pegar um tema de speaking, um dos temas que foi recentemente usado aí no IELTS, a gente vai falar sobre ele, fingindo que eu sou examinador e que você é o aluno, e a gente vai fazer esse simulado de speaking bem realista ali, né? Desde a fase 1, desde perguntando qual que é seu nome, até o final, os 12, 13 minutos de prova, tá? Todas as aulas também eu quero te passar um writing, né? Ou seja, um tema de redação, um tema de carta para você estar fazendo. Caso você vá fazer o academic, também serve, a gente consegue adaptar também, tá? Eu vou passar o tema, você vai fazer o Writing Task 1, Writing Task 2,
vai me mandar, eu faço a correção, a gente abre ele na aula e vai mostrando todos os pontos onde você errou, onde você não errou, né? Nessa mentoria eu consigo identificar os teus vícios individuais, a gente vai conseguir trabalhar em cima dele, né? Então é um acompanhamento individual voltado exclusivamente para o IELTS, é voltado para a estrutura da prova, para maximizar os seus resultados dentro da prova. Então se você gostou disso, é um preço justo também, tem uma agenda um pouco flexível aí. Se você gostou disso, vou deixar o link do meu Instagram e tem esse QR Code também, que é o QR Code lá do site, onde você já consegue ir e marcar uma aula experimental. Quem tiver interessado aí, entra em contato comigo, a gente consegue agendar uma aula experimental de 1 hora de duração. A gente vai mostrar tudo isso aqui bem mais detalhado, bem mais a fundo, entender suas necessidades, entender qual é a nota que você precisa, enfim, e bolar um plano de estudo personalizado para suas necessidades, tá bom? Então se você gostou, se você tem interesse, entre em contato comigo, nós vamos marcar e vamos alcançar essa nota aí que você precisa, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.